Oi, vocês me viram chegando? Não, né? Ou será que viram? Eu vim mais rápido do que a velocidade da luz. Mais rápido do que o nosso velocista que nós amamos. Mais rápido que o Flash fazendo cacata. Porque o personagem que faz cacata, né? Viagem no tempo, culpa do Flash. Trouxe todo mundo de volta, culpa do Flash. Mudou o passado, culpa dele, né? Não esqueçam de se inscrever, compartilhar com seus amigos, curtir, ativar o sininho, para todos poderem assistir também esse vídeo. E eu tô aqui com uma espécie de cosplay do Flash, que é um dos meus personagens favoritos, para falar sobre uma liga, né? A liga que ele participa, e falar sobre a Liga da Justiça que lançou essa nova Liga da Justiça, porque a de 2017, pelo amor de Deus, o filme que ninguém gostou, os fãs falam muito mal da Liga de 2017, por isso temos uma nova liga, né? Com 4 horas, e eu vim aqui pra falar se vale a pena sim vocês assistirem 4 horas, pra terem 4 horas da sua vida, né? Porque 4 horas é bastante, pra assistir esse filme. E se teve muitas diferenças lá do 2017, do filme de 2017. É uma das primeiras vezes que eu falo da DC aqui no meu canal, também com algumas pessoas. Eu não sou muito de falar da DC, não é porque eu não gosto da DC, eu gosto tanto da DC. Eu gosto muito da Marvel também, tanto que a Fita Negra tá aqui, né? Ela não sai do meu lado agora mais. E aqui tá a Mulher Maravilha. Mas é que tem dois lados, né? A Marvel muito importante pra mim e a DC também muito importante pra mim nas questões de séries. Só que pra mim surpreendeu muito eu assistir esse filme, eu vou contar aqui pra vocês porque me surpreendeu. Porque eu não imaginaria que seria tudo isso pelos fatos dos filmes que eu assistia e eu não gostava muito de filmes da DC. E eu me arrependo de falar isso hoje em dia, de acordo com alguns outros filmes que a DC cada vez mais vem colocando os filmes em níveis de séries. Como assim níveis de séries? Porque as séries são perfeitas e agora os filmes também estão sendo perfeitos. Mas antes, oi, meu nome é Maria Júlia, seja bem-vindo ao meu canal. Se vocês são novos aqui, se inscreva, curta bastante, comente bastante, porque se vocês comentarem bastante e muitas pessoas se inscreverem, eu vou falar pra vocês nos comentários um aplicativo para vocês assistirem esse filme da Liga da Justiça. Eu vou falar Força Marte 1.2, né? Porque o nome vou deixar aqui, já que como eu não sei falar muito inglês, né? Que era do produtor, porque era nosso produtor está de falta com essa nova Liga da Justiça. Será provavelmente é melhor, né? Porque pelo amor de Deus, 4 anos da minha vida é muito importante, principalmente para quem estuda. A nota que eu dou para esse filme, eu vou lá 7, 8. Mesmo por ser um filme bastante grande, porque 4 horas de filmes, 2 horas a mais do outro filme de 2017, eu vou tentar comparar um pouco os outros. Lembrando, se você não assistiu, eu vou tentar contar o mínimo de spoiler possível para vocês não ficarem prejudicados, poderem depois desse vídeo ir lá no aplicativo que eu falo para vocês, se vocês curtirem, se inscreverem, ir lá e assistir esse filme que é muito bom. As cenas estão perfeitas, os personagens estão mais evoluídos e a história está mais contada, né? Tanto do Cyborg e do Flash. Pra quem não sabe, o Flash é meu personagem favorito da DC. As séries, eu amo tudo do Flash. Por isso que eu tô com cosplay, né? Tipo um cosplay do Flash. Só sei que teve muita diferença. Primeiro, aquela cena que todo mundo odiou, né? Que é o Flash ficando em cima, né, da Mulher Maravilha lá, que cai em cima da Mulher Maravilha, e ele é muito popão, né? Eu não gostava do Flash popão, porque por eu ter assistido a série e ter lido alguns quadrinhos do Flash, eu sei que o Flash tem muito potencial, ele é muito poderoso, ele é muito incrível, ele é brincalhão e ele é muito inteligente mesmo. Então, nessa de 2017 e de 2021, teve muitas diferenças, muitas mesmo. Teve mais cenas, sabe? Teve bem mais desenvolvimento, tanto do Cyborg. Eu amei a história do Cyborg, eu me identifiquei com o Cyborg. Eu fiquei tipo, cara, lá no filme de 2017, eu fiquei, cara, quem é esse, né? Eu não sabia muito da história dele. Mas vendo esse filme, né, a gente conseguiu se apegar mais no Cyborg, também um Flash totalmente diferente. Aquele Flash bobão, aquele Flash que não sabe fazer nada, que não sabe o que tá fazendo ali, né? Que tipo, cara, eu tenho medo disso, tenho medo de areia, não é o mesmo Flash. Esse Flash é o Flash mais maduro, é o Flash que nós gostamos. Ainda não é o Flash que nós conhecemos lá da série de The Flash, mas já é um Flash melhor, né? Mas nós temos que entender que ele está no começo, conhece os poderes lá. E uma coisa assim que eu fiquei inacreditável, que lembrando
eu vou tentar contar o mínimo de spoiler possíveis pra vocês não ficarem prejudicados, porque, caramba, a roupa do Flash é muito bonita, uma coisa que eu ainda não consigo, né, cair em mim, porque eu assisti a série, que é o raio azul e também, não, eu achei a cena perfeita dele, essa cena tem no trailer, então não é bem um spoiler, dele salvando a Iris, sim, que a Iris tava lá. E tipo, nossa, que cena, sério, as cenas dele rápido, sério, cena de cinema, cena incrível, né? Cena estilo da Marvel, sabe? Estilo tá cena do X-Men, que o Mercúrio vai lá e salva a escola toda, sério, a cena é perfeita. Só que a roupa dele não queimou, né? Eu não entendi isso. Mas eu gostei muito dos personagens. O Superman tá bem mais da hora, né? Tá sem aquele bigode imenso. Porque, pelo amor de Deus, porque eles fizeram em 2017. Tanto que eu não terminei de assistir o filme de 2017, só terminei de 2021, desse ano. Porque o filme de 2017 falaram que era tão ruim, eu assisti e não gostei, então eu quis nem terminar, sabe? Os efeitos estão bem melhores, a história contada, como eles introduziram, como os heróis estão, né? Como os heróis estão lutando e a sintonia entre eles está perfeita, sabe? Não esse negócio de briquinha, ai, eu vou brincar. Não, sabe? Todo mundo está junto com um único objetivo, que é salvar o mundo, né? Que é impedir daqueles parademônios e que eles conseguirem a casa-mãe, né? Acho que é casa-mãe, se eu não me engano. E era isso, para impedir disso, e eles se juntaram, mostram muito isso. É totalmente diferente do jeito que eles trabalham nisso, como uma equipe. Eu vou falar muito sobre o Flash Support aqui, porque foram dois personagens que cresceram muito e amadureceram muito nesse filme do que no 2017. A Mulher Maravilha também tá incrível, as lutas delas, né, ela é poderosa, a história, né, de como aconteceu, que 1000 anos eles se juntaram também, né, as séries dos heróis se juntaram, né, pelo menos uma vez na vida se juntaram, mesmo que eles não estavam muito bem, igual o povo do Aquaman e as Amazonas não estavam muito bem, eles se juntaram pra quê? Pra proteger o mundo, pra salvar, e foram a única terra que não conseguiu ser aniquilada, né? Isso é muito incrível. Não esqueça de se inscrever se você é novo, de curtir, de compartilhar e de comentar. Eu gostei muito do final também. Eu quero muito o segundo filme da Liga da Justiça. Porque eu gostei e não gostei muito daquele final, porque foi um final aberto. Eu fiquei, caramba, só uma surpresa pra vocês, gente. Se vocês querem, eu vou contar um pequeno spoiler. Sabe que aparece o Coringa aparece? Sério, eu fiquei surtando quando ele apareceu. Eu fiquei, cara, o Coringa apareceu. E sério, aquele Coringa não é nada. Aquele Coringa tá ligado assassino lá. Nadinho, sabe? Quando eu vi que tinha uma pessoa, eu falei, o que será que é? Ele começou a falar, eu vi o rosto dele, falei, Coringa, meu amorzinho, que coisa. E uma hora eu falei, cara, o Flash faz você viajar no tempo, ele faz você viajar no tempo. Nossa, sério, o Flash foi tão... Desculpa, tá? Pra falar muito do Flash. Mas o Flash foi tão trabalhado, sabe? Poderoso. Ele não precisou fazer aquela corrida com o Superman pra ver quem é mais rápido, não. Ele falou, não, eu vou ter que ser mais rápido do que a luz, né? Do que a velocidade da luz, sabe? Nesse momento, eu pensei que ele ia viajar no tempo. Falei, cara, ele vai viajar no tempo, vai impedir tudo isso acontecer. Vai ser massa, mas vai ser iludido, né? Como sempre. Mas eu achei muito legal, eu não vejo a hora de ter novos filmes desse naipe, né? Porque esse filme que eles fizeram deu certo. Porque afinal, imagina vocês fizeram um filme, vamos supor que eu sou produtora, você é um produtor, talvez um filme, só que no meio do filme, eu não terminei o filme, tá no começo ou na metade, eu tenho que sair por algum problema familiar, aconteceu alguma coisa, e outra pessoa vem e muda totalmente o filme, totalmente. Tira cenas, cria novas cenas que não tem nada a ver. Aí fica um pouco né, de 2017, mas depois de tantos fãs pedirem, fazerem assassinato, falarem, pelo amor de Deus, mas precisamos de uma nova Liga da Justiça. E os próprios atores, né, colocando aquela hashtag Liga da Justiça, sabe, que é o nome, né, o nome do produtor. E eles conseguiram e trouxeram isso. Eu quero muito que as críticas sejam muito boas para ter novos filmes, porque os filmes deles valaram muito a pena, igual eu gosto muito do Aquaman e da Mulher Maravilha, é um dos filmes que eu mais gosto da DC, agora esse também.
E é muito legal, e lembrando que vai ter novos filmes. Vai ter o filme da DC também, do Batman, o novo Batman. Agora eles vão querer entrar, né, nesse multiverso, né, porque tanto lugar de multiverso da DC, né, que nós sabemos que na série só tem esse multiverso, né, agora vai ter esse multiverso nos filmes também, isso é muito legal, sabe? Nós filmes que eu gosto do de Marvel, sim, cara, eu lembrei da Supergirl na hora, sabe? Nós filmes alguns crossover, nós filmes do Lex Luthor, eu falei, cara, eu preciso de um filme da Supergirl, eu preciso. Então é muito legal, sabe? Porque sempre, em um ponto, falava tipo, série é uma coisa, filme é uma coisa. E agora eles vão fazer isso vai ser muito incrível. Tanto que nós vamos fazer assistir a série do Flash, lá da Princesa da Terra, que apareceu o Flash, e não apareceu. E eu quero muito, eu tô esperando muito. Eu pensei que essa cena ia acontecer nesse filme, mas não aconteceu, porque é muito chato. Mas provavelmente vai acontecer no filme inteiro, né? E vai ser Flashpoint, e eu tô muito ansiosa pra assistir, vou espero que vocês também. Então é mais isso, eu não digo assim pra vocês assistirem, vale a pena pra vocês alugarem ou comprarem ou assistir pelo aplicativo que eu vou montar, se vocês curtirem muito se inscreverem, tá? Porque hoje não, eu não vou montar, entendeu? Porque depois vai ficando pra mim. Mas é bom, compensa, mesmo por ser 4 horas, passa rápido, você fica tipo, muito rápido, uma coisa que é legal são partes, né? Tipo, parte 1, tal, que me lembrou muito Cristo assim da Terra, muito, porque cara, eu gostei de uma série. Muito mesmo, e eu gostei bastante. E eu quero próximos filmes, tá? Eu quero próximos. Quero o supermercado mesmo, quero o supermercado roupa preta, porque fica perfeito, sabe? Mesmo que os filmes não tenham feito muito, então foi tudo perfeito. E eu gostei bastante. Eu só queria que tivesse aquela cena, né? Só que comentou que o Flash aparece para o Bruce, né? O mãe do Batman, e fala, né? Ah, a Lúcia sabe. Só que não apareceu, só que o próprio Batman falou, né? A gente falou que aconteceu isso. Seria muito legal ter isso, porque não significa que ele tá cagado no tempo, eu amo quando no tempo, né? Tá, eu sei que o Flash só faz cagado no tempo, mas eu amo Flash no tempo, é isso. Mas eu ficando por aqui, meu vídeo tá enorme. E eu gosto muito, gente. Se vocês quiserem que eu faça mais filme da Marvel, porque é muito raro, mais da Marvel. Se vocês quiserem que eu faça mais filme da DC, comente aqui, curta bastante, porque é muito raro eu fazer vídeo da DC, eu faço mais da Marvel, falo mais da Marvel, porque em questão de filme e em questão de personagem, eu me identifico mais com os personagens da Marvel, mas não significa que eu não gosto dos personagens da DC. Eu gosto. Tanto que o meu personagem favorito é o Flash e o Arrow, né? Que eu ensinei o hora pra ter um filme do Arrow, do arqueiro, porque o Arrow não é canalista. Mas é incrível, porque o Arrow Batman tem muitas coisas em comuns, né? Por isso que talvez não tenha um Arrow, mas eu amaria. E eu gosto bastante, e pra mim os filmes, eu amo muito filmes da Marvel, eu amo muitas séries da DC, e agora isso está mudando na minha cabeça, porque agora os filmes da DC estão me surpreendendo. Tipo, caramba, falava mal, mordei a língua, e é assim. Mas eu ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, curtam muito, compartilhem muito, para todos poderem assistir, e me conte aqui se vocês não assistiram no lugar, ou se gostaram em algum lugar desse filme, o que vocês acharam. E, gente, sem polêmica, mas aqui ficou que vocês preferem a Marvel ou DC. Eu amo super-herói, então é um pouco difícil escolher, tá? Mesmo que a pessoa não fez aqui e a Mulher Maravilha seja aqui, tá? Mas os dois são perfeitos, porque eu não sou por impressão, não é impressão. Eu não sou por emissora, assim, Marvel, DC, mas sim por personagem. Eu gosto muito da história deles, tá? A história de ser super-herói, porque na DC é uma coisa mais dark, uma coisa mais sombria, e na Marvel é uma coisa mais alegre, um pouco brincalhão. E o alegre da DC é o quê? É o nosso Flash. E aí, o escuridão é o Arrow, que eu amo mesmo essa escuridão, eu sou apaixonada por ele. Mas, ficando por aqui, tchau!